Então, assim, eu quero mandar falar para as autoridades da Europa e para o Papa Francisco. Vamos conversar com Kainá Munduruku. Kainá, boa tarde. Boa tarde. Olha, nós estamos aqui exatamente para manter contatos com lideranças indígenas aqui no Amazonas e foi um prazer enorme conhecê-la, porque você é uma pessoa da comunicação. Sim. Comunicação para os indígenas. Isto chamou a atenção, a razão pela qual estamos falando com você. Eu queria saber de você o seguinte: a FUNAI, ONGs, elas têm colaborado muito com o bem dos indígenas, do bem-estar dos indígenas aqui do Amazonas? Então, antigamente a gente achava que era uma coisa boa. Só que depois, com o passar do tempo, os povos indígenas despertaram e viram que eles estavam sendo... que não foi bom, que deveria ter sido mais... o trabalho deveria ser feito com mais liberdade. Por exemplo, essa questão de indigenista, antropólogo, se imporem, querer dizer quem nós somos. Que isso? Quem nós somos? Se nós sabemos quem somos, a gente não precisa de indigenista, nem de antropólogo, nem de ninguém que venha dizer quem nós sabemos quem somos. Então eu acho que a FUNAI ela deveria ser mais rígida com isso, porque trabalha para os povos indígenas e deveria saber sim, porque, por exemplo, a quilômetros de distância, eu conheço quem é indígena, quem não é indígena. Só de conversar você já sabe quem é quem. Você não precisa ser indigenista, antropólogo, não sei o quê, para saber quem são os povos indígenas, quem são verdadeiramente os povos da floresta. Então, eu acho que não foi bom, né? As ONGs se meteram muito na questão indígena e, infelizmente, o resultado disso tudo são pessoas, donos de ONG milionários, indígenas que se associaram com essas ONG também estão muito bem de vida, obrigada, e os povos indígenas que realmente precisam continuam na mais extrema miséria. Uma miséria tão grande que eles não têm nada, muitos vivem mendigo na rua, viciado em álcool, sem nada, morando e dormindo na rua. Então, para que tanto dinheiro para ONGs se eles não deram um resultado satisfatório para os povos indígenas? Hoje em dia, o que precisa fazer para os povos indígenas? Dar a oportunidade deles trabalharem, né? Porque quem vai ter uma vida boa, uma vida saudável, poder comprar suas coisas, por exemplo, com Bolsa Família? Não tem como. O índio precisa produzir, ele precisa de políticas públicas que lhe apoiem para a produção. Índio não é preguiçoso, o índio é capaz, ele tem uma inteligência grande, índio sabe plantar, índio sabe produzir, então só precisa de oportunidade. Oportunidade, políticas públicas voltadas para os povos da floresta, que assim os povos indígenas, com certeza, eles vão dar uma contribuição muito grande para a economia do Brasil. Muito obrigado. O Raoni, ele é uma grande liderança, sim, não já foi, né, uma pessoa que teve assim um grande incentivo no meio dos povos indígenas. Só que hoje a questão indígena ela mudou muito, mudou. Cada povo, hoje nós temos mais de 300 etnias no Brasil e cada etnia tem o seu cacique, a pessoa que representa aquele povo. Então, a ida do Raoni para a Europa para captar recursos para a questão da queimada na Amazônia não foi legal, não foi, porque ele não comunicou ninguém. Ele saiu do Brasil e foi para lá dizer que estava captando recurso para a queimada na Amazônia. Como? Se nem foi um representante da Amazônia acompanhando ele.
Não estava ninguém, só estava o pessoal dele próprio. Nós não fomos comunicados aqui no Amazonas que ele estaria indo arrecadar esse recurso na Europa. Várias lideranças aqui do Amazonas questionaram muito, porque não se sente representado por ele, porque aqui no Amazonas nós temos grandes lideranças que podem sim representar a Amazônia em qualquer situação, em qualquer lugar do mundo. Então, se ele realmente queria levar a questão da Amazônia para a Europa, no mínimo ele teria que ter levado um representante nosso, um indígena daqui do Amazonas, na comitiva dele. Eu acho que assim a coisa a gente tinha aceitado, era uma coisa mais aberta, mas da forma que ele fez não foi legal. Várias lideranças indígenas do Amazonas não gostaram e não se sentem representadas por ele. Em nome dos povos indígenas da Amazônia, ele foi em nome da Amazônia. Qualquer um amazonense, seja indígena ou não, pode reivindicar isso. Não é uma coisa exclusiva dos povos indígenas. Uma usurpação. E você gostaria de mandar uma mensagem às autoridades europeias para que se esclareçam, pelo menos, ao próprio Papa também. E ao próprio Papa, do que está ocorrendo verdadeiramente aqui na Amazônia? Então, assim, eu quero falar para as autoridades da Europa e para o Papa Francisco, que o que nós dissemos aqui hoje em dia é que tem muito cacique para pouco índio. Então, que eles procurem saber o que há por trás disso. Quando chega uma pessoa pedindo recursos em dinheiro para uma causa, que eles procurem o outro lado. Procurem saber o que está acontecendo realmente do outro lado. Não ouça só um lado. Porque isso é uma moeda que tem dois lados e precisa ouvir os dois lados, né? O nosso querido Raoni, ele foi para a Europa, atrás de recurso para a queimada na Amazônia. Ele não foi nem representando os índios da Amazônia, ele foi representando a Amazônia. E aqui nós temos o quê? Temos governadores, prefeito, deputado estadual, federal, senadores, vereadores, temos as lideranças indígenas, né? Os nossos caciques, que podem muito bem nos representar e são os representantes legais da Amazônia, tendo também os nossos políticos, e ninguém foi consultado. Ninguém foi consultado. Então, as autoridades, juntamente aí com o Papa, têm que olhar o outro lado, porque a consulta tem que ser feita, porque uma viagem dessa é muito importante. E agora? O dinheiro foi arrecadado, a gente está esperando o que vai acontecer.